É comum no dia a dia das empresas, por algum motivo, haver a necessidade de uma transição de sistema. A empresa precisar, por qualquer motivo que seja, mudar o sistema que ela utiliza para as suas operações de registro de compra, de venda de mercadoria, em relação a movimentações de estoque, em relação ao seu aspecto financeiro. E nesse processo de mudança de sistema, dentre os vários aspectos que podem envolver essa atividade, está exatamente aqueles relacionados aos itens. E nesse vídeo, o meu objetivo é justamente te poupar alguns milhares de reais, fazendo assim com que você não cometa alguns erros muito comuns que as empresas acabam por se deparar, sejam as empresas ou os profissionais, nesse momento de transição de sistema. Então, desde já eu quero te agradecer por estar aqui acompanhando esse conteúdo e também te peço para que você curta esse vídeo, compartilhe com quem você acha que possa fazer boa utilização, pois assim você permite que a gente possa chegar ao maior número de pessoas e também sinalizar para nós que nós estamos no caminho certo, tá bom? Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu quero falar com você justamente aqui a respeito, inicialmente, tá? Ponto de atenção que você deve ter no momento de realizar uma alteração de sistema. O primeiro dele é exatamente o quê? Você ter o cuidado e a segurança necessária, se certificar de que os cadastros tributários, as regras tributárias que existiam no sistema anterior, elas foram devidamente implementadas no novo sistema. Se assegurando de que isso ocorreu, você vai assim fazer com que as suas movimentações estejam dentro da conformidade, tá joia? O ponto seguinte que eu quero falar contigo é a respeito do cadastro dos itens. E quando a gente fala de cadastro de itens, a gente está falando a respeito do SPED fiscal, que é o SPED AFD ICMS IPI. Eu estou aqui na nossa tela compartilhando com você exatamente o guia prático da AFD. Caso você não conheça, existe o portal do SPED, que é um site vinculado à Receita Federal do Brasil, onde nele constam, dentre todas as notas técnicas que envolvem, por exemplo, aqui o SPED fiscal, mas também existe lá o guia prático. No guia prático ele traz uma série de definições, de informações, justamente para poder auxiliar, seja o empresário ou os profissionais da área tributária, tá joia? Então, nesse processo de alteração de sistema, eu quero conversar contigo aqui justamente a respeito aqui do registro 0200, tabela de identificação do item. Nessa tabela de identificação do item, naturalmente, pessoal, é muito comum que quando o empresário decide fazer uma mudança de sistema, ele também queira rever toda a estrutura de codificação dos itens, segregar os itens por características, segregar os itens por departamentos e etc. E nesse processo de fazer essa nova organização, existem alguns pontos que devem ser observados. Eu quero compartilhar aqui contigo o primeiro deles. Não é permitida a reutilização de código que tenha sido atribuído para qualquer produto anteriormente. Isso significa dizer que você aí nas suas operações não pode deliberadamente utilizar um código que atualmente não vai ter aplicabilidade em um item. Se você identificou um código que não tem mais utilidade, você deve considerar como se fosse um CPF, por exemplo. Se você não vai ter aplicabilidade, ele vai ficar ali reservado nos registros daquilo que ocorreu no passado. Você não pode atribuir a um novo item. Ponto 1, nesse processo de mudança de sistema. Ponto 2, falei da letra B, agora eu vou falar da letra A. Ponto 2, o código utilizado não pode ser duplicado ou atribuído a itens diferentes. Anderson, eu tenho aqui um banco de dados para uma determinada finalidade e um outro banco de dados para emissão de nota para uma outra finalidade. Eu posso utilizar códigos distintos? Existem empresas, por exemplo, que utilizam séries distintas. São geralmente empresas que estão aí vinculadas a marketplace. Então ela tem a série 1 para Magazine Luiza, a série 2 para Casas Bahia, a série 3 para o Mercado Livre, a série 4 lá para Amazon, por exemplo. Tudo bem, em relação a isso, 100% certo são numerações e sequências independentes de nota fiscal. Em relação ao cadastro item, não. Em relação ao cadastro item, você deve ter todo o cuidado
para que quando você estiver emitindo uma nota, seja independente das séries que sejam, aquele item que deu entrada, vamos supor, com código XH, microfone XH. Você vendeu pelo Magazine Luiza, tem que sair lá o código XH. Vendeu pelo Mercado Livre, a mesma coisa e assim sucessivamente. Agora suponha que você nessa mudança de sistema decidiu criar uma nova estrutura. O que você deve entender? Está aqui, ó. Em caso de alteração de codificação, deverão ser informados os códigos e a descrição anteriores e as datas de validade inicial e final no registro 0205. Então a gente vai agora lá para o registro 0205 que tem aqui no guia prático. Lá no registro 0205 ele fala justamente acerca da alteração do item. Então nessa alteração do item, suponho que aquele microfone XH, ele vai ser agora o microfone 002. Tem algum problema fazer isso? Não, mas tem a forma certa de fazer essa transição e o objetivo desse vídeo é exatamente esse. Te falar que existe uma forma certa e te dizer aqui como é essa forma correta, para que você possa aplicar no seu negócio e assim poder evitar severas penalidades em virtude de diferenças em relação ao estoque fiscal do teu negócio. Tá bom? Então, esse registro tem por objetivo informar alterações ocorridas na descrição do produto ou quando ocorrer alteração na codificação dele. E aí, pessoal, nesse código 0205, um registro dentro do SPED fiscal que compõe toda a tabela de cadastro de itens, você vai ter que fazer um de para. Então, imagina que a gente está falando do determinado microfone, é o mesmo microfone. Antes ele tinha um código XH, ou seja, de para código 002. Então, você tem que observar essa situação para que você possa, então, aí no seu negócio, naturalmente, evitar alguma infração tributária. Eu espero aqui que eu tenha conseguido nesse vídeo te alertar a respeito desse ponto sensível e bastante importante para que você possa, caso isso ocorra, lembrar, encaminhe esse vídeo aí para quem você conhece que está fazendo alguma transição de sistema, pois assim a gente vai conseguir levar muita utilidade para ele e assim prevenir eventuais infrações tributárias. E mais uma vez, curte aí o vídeo, se inscreve aqui no canal, caso você não esteja inscrito, e compartilha esse conteúdo com quem você acha que possa fazer boa utilização dele. Seguimos em evolução. Um abraço.